regiões, então, aí da região Centro-Sul que se desenvolveram, elas vão se desenvolverem principalmente através de quê? Da criação de várias empresas internacionais. Essas empresas elas são chamadas de multinacionais. O que é uma empresa multinacional? É uma empresa que ela vai ser criada no Brasil, mas que ela vai ser implantada, né, uma filial em outro país. E assim a gente vê que a economia do Brasil ela vem o quê? Cada vez se desenvolvendo e ela vem crescendo cada vez mais desde 1950. Nós vamos ver que a partir desse momento também foram criadas várias indústrias, principalmente de automóveis. Nós temos aí então as regiões, os estados que são mais desenvolvidos da região Centro-Sul. Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Sorocaba, Campinas. Nós vamos ter São José do Campo, Joinville e Blumenau. A gente vê que aí nós vamos ter cidades e estados que são cada vez mais se desenvolvendo devido à economia desenvolvida que eles têm na região Centro-Sul. E a gente vê, em 1970 também, serão criadas então o quê? As indústrias de petróleo, polos petroquímicos, usinas hidrelétricas para gerar energia. Vamos ter também a produção de aço em Minas Gerais. Nós vamos ter um avanço nos meios de comunicação. E a gente vê então o que é que vai acontecer. Hoje nós vamos ver que lá na região Centro-Sul serão onde é que está localizadas as maiores cidades do Brasil. Essas cidades que têm uma importância financeira, têm um grande avanço tecnológico, a gente vai dizer então que essas cidades são Brasília e Rio de Janeiro, que são consideradas as metrópoles nacionais, ou seja, cidades que além de ser grandes, têm uma importância para a política e para a economia. E vamos ter também, a gente vê que Brasília tem uma importância para a política, né, que é a nossa capital, mas onde acontecem as decisões políticas do Brasil. E vamos ver que o Rio de Janeiro é uma cidade onde vai se ter a maior produção de petróleo do nosso território, vai ter uma influência também cultural e também um polo turístico. E a gente vai ter aí, por exemplo, a maior metrópole, ou seja, uma metrópole é uma cidade que tem uma grande quantidade de pessoas e tem uma importância para o seu país. A gente vê que a maior metrópole que se encontra no Brasil, né, vai ser a nossa maior cidade, vai ser a cidade de São Paulo, né, vai ser a capital de São Paulo. Então, o estado de São Paulo vai ser, então, a maior metrópole que se encontra no território nacional. Então, São Paulo é uma metrópole nacional. E a gente vê que a partir desse momento, que a gente vai observar então aí, o Centro-Sul, ele é formado pela região Sul, região Sudeste e também pela região Centro-Oeste. Aí nós temos aí então, nessa região, lá na região Centro-Sul do Brasil, nós temos diferentes climas e diferentes tipos de plantas, de vegetação. Só falta isso aqui para a gente finalizar. A gente tem, por exemplo, aí, a chamada então, os climas. Nós vamos ter 3 diferentes tipos de climas na região Centro-Sul. Na região do Centro-Oeste, né, bem na região central, onde se encontra Brasília, nós vamos ter um clima que ele é chamado de tropical típico. Esse tropical típico ele é chamado de semiúmido. É uma região que ela vai ser seca, é uma região que ela tem um tipo de planta de vegetação que é o cerrado. São plantas que têm os troncos retorcidos e a casca grossa. É bem semelhante à vegetação que nós chamamos de savana, lá da África. Nós vamos ter aqui mais ao leste, um pouco mais à direita, já no litoral então, dessa região, nós vamos ter o clima tropical úmido. O clima tropical úmido ele vai acontecer no litoral. Como vai ser esse tropical úmido? É onde chove bastante. Nós vamos ver, por exemplo, São Paulo, né, a parte mais de Santos, onde tem o mar. A gente vê que lá o clima é o tropical úmido, porque vai se encontrar mais próximo ao mar. E o tipo de planta de vegetação é a chamada Mata Atlântica. E bem no finalzinho, lá embaixo, na região por exemplo, sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e o Mato Grosso do Sul,
nós vamos dizer que o clima de lá é um clima que ele está mais distante da linha do Equador, e esse país que se encontra mais distante da linha do Equador vai ser o terceiro tipo de clima da região centro-sul, que é chamado de subtropical. O que significa uma região ter um clima subtropical? É um clima que ele é mais frio, tem as estações do ano bem definidas e também pode ter aquela geada, mais ou menos como se fosse uma neve. E a gente vê por isso que Santa Catarina é tão fria, né? E vamos ter aqui o tipo de vegetação, ou seja, o tipo de plantas que existe lá, que a gente vê que são as araucárias. Aqui nós temos então aí, por exemplo, a demonstração. A gente vai ter, por exemplo, aí, onde a vegetação ela se adapta ao tipo de clima de uma região. Nós vamos ter aí, por exemplo, as araucárias, que são plantas pradarias. Eu acho que ficou alguma coisa aí trocada. Nesse slide aí, por exemplo, eu vou modificar. Eu acho que na hora que eu estava colocando a imagem, inverteu. Nós temos as pradarias, que são essas primeiras que estão aí, certo? Vou ver se eu consigo modificar no slide, que eu vou colocar a gravação então para não ficar errado. Nós temos aí as pradarias. Pradarias são o quê? São plantas rasteiras que se encontram principalmente lá no Rio Grande do Sul. Não tem como eu modificar aqui, mas estou modificando no slide para não ficar nada errado, viu? Então, veja aí para não se confundirem, não cometerem um erro. Nós temos então as pradarias, são essas plantas então rasteiras pequenininhas que nós temos aí no slide. Elas vão se encontrarem principalmente lá na região sul, né? E ela vai se encontrar na região mais fria, como Rio Grande do Sul, como Paraná, certo? Esse tipo de planta é chamado de pradarias. Devido ao clima ser subtropical, a vegetação é pradaria. Nós temos também aí, por exemplo, no Paraná, nós vamos ter também as chamadas araucárias, que são pinheiros do Paraná, certo? Que nós estamos vendo nessa parte aí à nossa esquerda. No slide eu corrigi, mas aí não está corrigido, viu? Cuidado em dizer, por exemplo, que as araucárias são pequenininhas. Não, são esses pinheiros que são grandes aí. No slide eu já corrigi para não ficar nenhum erro na hora da avaliação, ok? Então, na região sul, a gente vai encontrar principalmente as pradarias, lá no Rio Grande do Sul, e as araucárias que se encontram principalmente no Paraná. Elas vão se encontrarem principalmente devido ao clima, ele ser frio, chamado de subtropical. Nós temos aí, por exemplo, na região centro-oeste, mas na região central, onde vai se encontrar Brasília, Goiás, nós vamos ver que o tipo de clima é chamado de clima tropical típico. Esse clima tropical, a gente vê que ele é semiúmido, tem as estações do ano definidas. Nós vamos ter um inverno seco e vamos ter também um verão úmido. A gente vê, por exemplo, que a vegetação que se encontra principalmente nessa parte da região vai ser o cerrado, que são plantas com galhos retorcidos. E já na região litoral, da região centro-sul, ou seja, mais para a região de São Paulo, a gente vai ter outro tipo de clima, que é o tipo de clima chamado de clima tropical úmido. E a gente vê que por ele estar mais próximo ao mar, a gente tem um tipo de planta, um tipo de vegetação, que ele vai ser então chamado de Mata Atlântica, certo? Que a gente só tem 7% do que existia aqui no Brasil. E o resto acabou então sendo destruído. Aí nós temos então aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós temos o relevo. Qual é o relevo predominante? Quando eu falo de relevo, eu estou falando de quê? Da superfície da Terra que existe lá. Nós vamos observar que o relevo que existe predominante na região centro-sul vai ser o quê? Formado principalmente por planaltos. Planalto é o quê? É um local que é mais ou menos plano, certo? Aliás, é um local que vai ser mais elevado, como se tivesse várias montanhas. Então, essas elevações do relevo, elas serão chamadas de planalto, certo? A gente vê que esse planalto, ele é não muito elevado, e a gente vê que na região sul, ou seja, na parte mais de baixo da região centro-sul,
a gente vê que é formado por grandes planícies e algumas serras. Então, pessoal, a gente vê que existem dois tipos de relevos predominantes na região centro-sul. Na região central e mais a região leste, onde vai se encontrar São Paulo, existem grandes planaltos. E na parte de baixo, onde, por exemplo, nós temos, deixa eu ver aqui e mostrar a vocês o mapa, é porque está no outro slide, na região de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que vai ficar na parte de baixo, na região centro-sul, o tipo de relevo predominante serão as planícies, que é um local que é mais ou menos plano.